apóstolo Paulo usa o termo mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, não apenas vencedores. De acordo com a pregação do pastor Tim na sexta-feira, Deus não nos planejou para a derrota, Deus não nos planejou para a miséria, Deus não nos planejou para vivermos em tormentas eternas. Deus nos planejou para sermos vitoriosos, mais do que vitoriosos, não apenas vitorioso. O que Paulo quis dizer com ser mais do que vitorioso? Uma pessoa vitoriosa é uma pessoa que ela parte do princípio de que ela poderia perder, mas ela não perdeu, ela venceu. Uma pessoa vitoriosa é uma pessoa que tinha a possibilidade de perder, mas triunfou. Mas o que é então mais do que um vencedor? O mais do que o vencedor é aquele que, na sua luta, ele não tem a possibilidade de perder. Já está estabelecida a sua vitória. Ele luta como quem conquista, como quem domina, como quem avança território, mas não como quem tem que lutar para conquistar a vitória. Porque, na verdade, uma pessoa mais do que vencedora é uma pessoa que está lutando numa guerra que já está vencida. A maestria do diabo é exatamente, o inimigo de nossas almas, é fazer com que nós sejamos afastados do conhecimento da nossa verdadeira condição. Ou seja, o grande jogo, o grande lance de Satanás é conseguir nos enganar e fazer pensarmos ser quem na verdade nós não somos e não realizarmos quem de fato nós somos aos olhos de Deus. Esta é a única forma de fato onde Satanás pode triunfar. Jesus disse que o diabo ele não opera na verdade, ele não consegue se sustentar na verdade. Em outras palavras, quando entramos no campo da realidade, quando entramos no campo da verdade espiritual, o diabo ele não consegue operar nisso. O diabo ele só consegue se sustentar, disse Jesus, quando ele entra no campo do engano, quando ele entra no campo da mentira. É por isso que, quando se fala muito de batalha espiritual nessas últimas décadas, muito se falou de ideias bastante místicas, de que a verdadeira batalha era identificar símbolos, identificar objetos que pudessem estar trazendo maldição para a sua vida, para a sua casa. Talvez o nome que você tenha seja um nome que não é abençoado, e muitas pessoas então estão sendo convencidas de que precisam mudar até o nome, caso contrário não conseguirão a vitória do Senhor. O apóstolo Paulo, ele deixa de lado todas essas infantilidades e ele vai direto ao assunto. Quando ele fala de batalha espiritual, ele diz, olha, nós temos que aprender a enfrentar o diabo conhecendo as suas armas, conhecendo aonde ele trabalha. E Paulo então menciona a palavra que representa exatamente o poder de atuação de Satanás. Ele diz, nós temos o poder de Cristo para anular sofismas. Sofisma é exatamente o único poder que o diabo de fato tem. Sofisma é uma palavra que Paulo emprestou lá dos gregos, do meio da filosofia. O verdadeiro filósofo era aquele que era o amigo da sabedoria, a filosofia, filo de amigo, a sofia, conhecimento. Mas o sofista era um falso filósofo. Ele falava muito bem, ele tinha um grande discurso, mas quando você pegava o conteúdo do que ele falava, era um conteúdo falso. Portanto, ele conseguia enganar as pessoas, falar bonito, era praticamente um político. Falava bonito, discursava bonito, mas tudo que ele fazia você não escrevia. Paulo empresta esta palavra para se referir como Satanás age na nossa vida. Ele age por meio de sofismas. Ou seja, o grande poder de Satanás está em atacar a nossa mente. Não me entenda errado. O diabo não tem o poder de ler a nossa mente. Ele não tem o poder de saber o que está no nosso coração. Porque esse poder a Bíblia reserva exclusivamente para Deus. Só Deus sabe as palavras da minha boca antes que elas saiam da minha boca. Só Deus conhece o que eu penso.
Só Deus sabe destas coisas. Mas o diabo ele tem o poder de fora para dentro, influenciar. E a maestria dele está em justamente fazer isso na melhor forma de um espião. Ou seja, fazer com que ele jogue o pensamento dele na sua cabeça, você acolha aquilo, mas ele disfarce isso, fazendo com que você pense que aquele pensamento é seu. Então, muitas vezes você vai se encontrar, por exemplo, numa condição de angústia, e você não consegue saber porquê daquela angústia, uma tristeza profunda ou um medo constante. Alguns evoluem até para quadros de pânico, ataque de pânico. E nós pensamos que aqueles pensamentos são nossos. Às vezes você vem o pensamento na sua vida, você está tendo um conflito familiar, um conflito conjugal, e então naqueles momentos vem pensamentos, eu acho que é melhor jogar a toalha, eu acho que é melhor desistir, eu acho que não vale a pena, e esse é o grande problema. A maioria dos divórcios acontece exatamente porque as pessoas acreditam que aquele pensamento é deles. Eles não percebem que o maior interessado no divórcio, o maior interessado na desintegração da família é o diabo. Então eles acolhem aquele pensamento e pensam que são eles acolhem aqueles sentimentos e pensam que são deles, e então eles acabam ficando nas mãos de Satanás, porque eles deixam de ver as coisas como Deus quer que a gente veja. A batalha que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Romanos, onde ele diz que nós somos mais do que vencedores, é uma batalha que parte do princípio de que Deus já estabeleceu todas as condições que nós precisávamos para sermos vitoriosos. E nós somos mais do que vencedores, porque na verdade Ele já derrotou o nosso inimigo, Ele já assumiu todo o poder possível e Ele tem tudo a nosso favor. Por alguma razão que só Deus pode explicar, Ele nos ama. Por alguma razão que só Deus sabe, Ele olha para a gente, Ele olha para nós que somos tão fracos, tão frágeis, tão falhos, tão errados, tão tontos, Ele olha para a gente e Ele cai de amores por nós. E Deus decidiu, desde antes de nos criar, que nós teríamos o favor dEle. Nós teríamos a sua graça, de que o nosso relacionamento com Ele não dependeria de sermos bonzinhos, de boas ações, de fazermos grandes doações, de termos grandes talentos. Deus decidiu de antemão que o nosso relacionamento com Ele seria mediante a graça, ou seja, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu mereço, na verdade é um favor imerecido. Portanto, nesse quadro que a Bíblia coloca, daquilo que Deus estabeleceu para nós vivermos, nós já estamos sobre uma plataforma de vitória. Tudo que nós precisamos agora é conquistar. Tudo que nós precisamos agora é nos apossar das vitórias do Senhor e ir com ousadia para os desafios da vida, e nós então experimentaremos o que é ser mais do que vencedores. Ser mais do que vencedores significa que Deus já estabeleceu um quadro de vitória para nós, porque nós já temos um inimigo vencido. O inimigo já foi vencido. Em Colossenses 2, 14 e 15, se você tem a sua Bíblia, abra e guarde. Se você tem uma Bíblia de papel, risque, marque, guarde esse verso, porque ele é uma chave para a tua vitória em toda a sua vida. Em Colossenses 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo diz, literalmente, que Jesus apagou o registro de nossa dívida que nós tínhamos contra Deus por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que no momento da crucificação, Jesus pegou o registro do nosso pecado e Ele Ele apagou tudo que havia contra nós. Ou seja, agora não existe mais um escrito de dívida, agora não existe mais nada formal, mais nada legal que o diabo possa usar contra nós. Quando você vai visitar na Alemanha a casa onde Martinho Lutero usou para fazer a tradução da Bíblia do latim para o alemão,
numa época em que a Igreja Católica proibia completamente que traduções fossem feitas. Agora, como é que um alemão conseguia entender latim? Essa que é a grande charada. E Martinho Lutero entendeu isso e ele falou, não, eu vou traduzir a palavra para o meu povo. E ele começou a traduzir. E quando você vai visitar, hoje é um museu, existe uma mancha numa parede. E a história dessa mancha é o seguinte, que enquanto Martinho Lutero estava traduzindo a Bíblia, quando ele chegou exatamente em Romanos capítulo 8, o diabo apareceu a Martinho Lutero e disse para ele, quem é você para me desafiar? Quem é você para desafiar a igreja? Você pensa que você é melhor que os outros? Eu tenho todas as dívidas de todos os pecados que você já cometeu. Eu sei de tudo que você já praticou. E ele foi mencionando, usando detalhes para Martinho Lutero e dizendo, você fez isso no dia tal, em tal dia você fez isso. E Martinho Lutero disse, tem mais alguma coisa aí nessa sua folha? E o diabo disse, não, é isso só, mas isso já é suficiente para você ir para o inferno. Ele falou, falta uma coisa, escreva aí embaixo agora, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E irado ele pegou o tinteiro com que ele traduzia a Bíblia e jogou contra Satanás, que bateu na parede porque o capeta foi embora, porque ele sabia que aquilo era puramente um blefe. Porque o diabo não pode mais nos acusar de absolutamente nada. Porque quando o diabo chegar para você e disser, olha, eu tenho uma lista aqui de acusações contra você, você fala, como é que você consegue ler em branco, Satanás? Porque a Bíblia diz claramente lá em Colossenses, que Jesus apagou o escrito de dívida que havia contra a minha vida. Portanto, eu não te devo mais nada, você não tem mais acesso, você não tem mais poder. Mas Paulo vai mais adiante. Ali no versículo 14 e 15, ele diz que não só Jesus apagou a dívida, como Jesus, ele despiu Satanás. A palavra que ele usa no grego é uma palavra que significa arrancar o couro, despir, desarmar, strip. É tirar totalmente a indumentário, a roupa, o que quer que ele tivesse. Mas tem também essa ideia de desarmar completamente uma pessoa. É quando um policial, por exemplo, rende um bandido e a primeira coisa que ele fala, levante as mãos para cima, jogue a arma no chão, e então a primeira coisa que o policial faz é encosta as mãos na parede, e ele encosta, e ele vai se certificar de desarmar aquele bandido. Aí agora sim, agora ele não oferece mais perigo, ele agora é um bandido, mas é desarmado. Foi exatamente o que a Bíblia diz. Paulo está dizendo nesse texto que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus desarmou o diabo, deixou ele absolutamente desarmado. É de boa sabedoria de que você nunca reaja quando você for assaltado, quando aparecer uma pessoa com uma arma diante de você. Se uma pessoa pode ser um pivete, pode ser um menino, pode ser uma pessoa bem mais fraca que você, mas se ele está armado, diz a prudência que você não deve reagir. E isso é a mais pura verdade. Agora, suponha que quando o camarada estiver para te assaltar e estiver com a arma apontada para você, de repente, de alguma forma, você descobre que aquela arma está totalmente vazia. Agora o quadro muda. Agora o quadro muda completamente. Fala, quem é você, seu moleque, para vir tentar me assaltar? Você vai arrancar aquela arma, você vai partir para cima dele, você vai mostrar que ele não tem poder algum. É exatamente esse quadro que a Bíblia pinta sobre o diabo. E é exatamente isso que ele quer fazer ao contrário. Ele quer sempre se manifestar como um bicho feio, grandão, peludo, com um chifrão bem horrível, poderoso, forte. É sempre assim que ele aparece nos filmes, não é? É sempre assim que ele aparece em Hollywood, não é? Grandão, poderoso. Mas uma vez eu estava assistindo um desses filmes de terror e eu estava olhando da perspectiva de um cristão e eu comentei com um colega que estava do meu lado. Falei, olha, o problema desses filmes é que não tem nenhum crente nesses filmes. Porque se todo filme de terror tivesse um crente, o filme não durava 5 minutos. Porque todo filme começa, né, aquele vento, geralmente filme de terror é sempre nublado, né? E aí sempre tem o inimigo, vem o monstro, vem o demônio, vem não sei o quê.
E aí vem, faz e mata e esculacha e faz e acontece e reina durante todo o filme. Se tivesse um cristão, fosse aquelas velhinhas, aquelas do círculo de oração, já encurvada, 90 anos servindo a Jesus. Ah, meu amigo, se o filme tivesse uma dessas velhinhas, falava, sai capeta, em nome de Jesus você está vencido. Acabava o filme, começava já os créditos a aparecer. Filme mais rápido que você já viu na sua vida. Porque o diabo está despido. O diabo foi roubado de sua autoridade. Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que no intervalo entre a cruz e a ressurreição, Jesus desceu ao inferno. Jesus desceu e proclamou às almas que o aguardavam ali e disse, eu sou o Salvador que foi prometido. E ali ele resgatou todas as almas que haviam morrido esperando o Messias e os transportou para o paraíso. E então a Bíblia diz que ele chegou com o diabo acuado lá no cantinho e arrancou do diabo as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem mais nem a chave da sua própria casa. Isso sim que é um homem sem autoridade, porque Deus o despiu de autoridade. Mas Paulo vai mais adiante, ali em Colossenses capítulo 2, 14 e 15. Ele diz que com a cruz, Jesus mostrou uma vitória para o mundo, de que os demônios, as autoridades demoníacas, elas estavam totalmente ridicularizadas pelo poder de Deus. O linguajar que Paulo usa em grego diz que ele publicamente os envergonhou o inferno, envergonhou a Satanás, envergonhou os demônios. A figura que Paulo usa é a figura de um general romano entrando em Roma, fazendo a sua marcha da vitória, arrastando atrás de si os seus cativos. É essa linguagem que Paulo está dizendo. O diabo foi vencido na cruz por Jesus Cristo. Portanto, ele não tem mais o poder por causa dos pecados sobre a nossa vida. Ele não tem mais poder porque as armas lhe foram arrancadas. Sobre o cristão elas não valem. O diabo tem muito poder ainda sobre aqueles que estão nas mãos dele. Mas para o cristão, aquele que agora recebeu a Jesus como seu Salvador, como foi dito aqui pela Adriana, que a quem Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus, agora o diabo não tem poder. Porque Paulo também em Colossenses diz que nós antes, o diabo tinha poder sobre nós, porque antes nós estávamos no império das trevas. Mas quando Cristo morreu, Jesus foi lá e nos transportou do império das trevas para o império do Filho de Deus. Ou seja, agora nós vivemos, em outras palavras, numa dimensão espiritual aonde o diabo não tem acesso. A Bíblia nos diz que nós fomos colocados, assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Você sabe aonde o diabo está? Debaixo dos teus pés. É aí a posição que ele se encontra. Portanto, como é possível perder numa batalha onde o inimigo já foi vencido, o inimigo já foi desarmado? É por isso que o autor deste cântico que nós cantamos aqui, More Than Conquerors, ele diz, and now the words of our accuser have been robbed of all their power, and the enemy has been defeated by the blood of Jesus. Ou seja, ele está dizendo que as palavras do nosso acusador foram roubados o seu poder. São palavras vazias, elas não fazem mais sentido, e o inimigo foi derrotado pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, o diabo não tem mais poder. O único poder dele é o poder da mentira. A Bíblia é o manual aonde te oferece a visão correta do mundo espiritual, a visão correta da vida. A Bíblia diz que se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Agora, a palavra não foi combinado, mas nas 2 noites, os pastores disseram a mesma coisa. Eles pregaram e mostraram o que a Bíblia diz, e então eles jogaram a responsabilidade para a igreja e diz, isso é o que a Bíblia diz. Agora a questão é, do you believe it?
Você crê isso? Porque se você não crê, é como se você tivesse uma enorme conta bancária que você nunca vai sacar, você nunca vai tirar o dinheiro que está lá, e você está na miséria, pagando bills, está para ser despejado da sua casa e tem milhões numa conta bancária, mas porque você não acredita nesta conta, você nunca vai lá e a retira. Da mesma maneira, as promessas de Deus para a nossa vida. Mas quando você confronta Satanás, quando ele vem com as suas mentiras, e você diz, você já foi derrotado, Satanás, o vencedor agora aqui sou eu, você está debaixo dos meus pés. É impossível perder uma guerra assim, se nós estamos em Cristo. É impossível perder uma guerra onde Deus trabalha todas as circunstâncias a nosso favor, porque Satanás, ele não tem um único poder, ele tem o poder de influenciar com mentiras, mas ele tem um outro poder, ele tem o poder de usar as pessoas que são dele, isso ele tem. Como ele tem poder de influenciar, é muito mais fácil para ele influenciar pessoas que não têm nenhum temor de Deus. Então o diabo vai sempre influenciar e usar pessoas. Sabe aquelas pessoas que vão declarar guerra contra você a troco de nada? Sabe aquelas pessoas que te odeiam de graça? Sabe aquelas pessoas que vão te causar dores, mágoas, traumas, que aparecem no teu caminho e te machucam e te ferem? Satanás está por trás disso tudo. Mas Paulo diz também em outra parte dos seus escritos, ele diz, olha, não se iludam, não se enganem, não fiquem com raiva das pessoas, não nutram ódio das pessoas, porque a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os poderes espirituais da maldade que agem nessas pessoas. Portanto, nós temos que identificar no caminho destas pessoas a ação de Satanás e não nos desesperarmos, firmarmos a nossa posição diante de Deus e dizer, esta pessoa pode nos afetar de certa maneira, pode nos ferir, pode nos entristecer, pode ser o patrão que de repente te manda embora porque o diabo sussurrou no ouvido dele, pode ser tantas circunstâncias para fazer com que a tua vida fique numa tristeza, num desapontamento, mas se você lembrar que Deus já te deu a vitória, Satanás não vai ter poder. Sabe por quê? Porque não só ele não pode contra você, mas até as circunstâncias todas Deus vai usar ao nosso favor. Porque é o que diz Romanos 8:28. Ele diz ali, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus está dizendo que não só Ele nos ama de graça, que não só Ele já pagou o escrito de dívida que tinha contra nós, mas também Ele pega toda a estratégia de Satanás, de usar pessoas, de usar o desastre, de usar a catástrofe para nos atingir. Deus olha todo aquele jogo de Satanás e como um mestre do jogo de xadrez, Deus remove, Deus muda o jogo e dá o checkmate para Satanás. Aquilo que Satanás intentou para destruir você, Deus usa para o teu bem. Aquilo que o diabo usou para te encurralar e acabar com você, Deus usa para te colocar um degrau acima. É isto que Paulo está dizendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque existe um Deus que trabalha fazendo com que todos os eventos da nossa vida, por mais desapontadores que sejam, eles trabalhem para o nosso benefício. Vou dar alguns exemplos rápidos aqui. O caminho do Mar Vermelho de Israel quando sai do Egito. Se você pegar um mapa, você vai ver que, na verdade, Israel não precisava ir até o Mar Vermelho. Se você pegar um mapa, existe uma faixa de terra entre o Egito e a terra da Palestina. Você pode ir a pé, você não precisa passar por mar nenhum. Deus sabia disso, não sabia? E Deus poderia ter facilitado a vida de Israel, facilitado a vida de Moisés, e dito, Moisés, faz o seguinte, pega aqui a esquerda toda a vida, vai em frente por aqui pela esquerda. Quando você chegar no mar, não tem como errar. Quando você chegar no mar, aquele ali é o mar Mediterrâneo, vira à direita, pronto, não tem erro, você já vai chegar na Palestina. Mas Deus não, Deus teve que complicar e falar, em vez de ir para o norte, vai para o sul, Moisés. E Moisés foi para o sul. Quando ele foi para o sul, ele foi para onde? Para onde agora não tinha mais passagem, agora tinha o Mar Vermelho.
Agora preste atenção nisso. O que é que Deus queria com tudo isso? Porque é verdade que existia uma passagem de largura, de vários quilômetros de largura, que Israel poderia ter caminhado tranquilamente, mas daí também Faraó poderia. Aí é que está. O inimigo também poderia. Então, quando Deus manda eles para o Mar Vermelho, Deus coloca um obstáculo diante deles que parece intransponível. Eles olham aquilo e pensam que é Deus trabalhando contra eles. Que é isso? Deus nos enganou, Deus nos encurralou. Agora Deus colocou um mar aqui diante da gente. O faraó está vindo ali armado até os dentes, parecendo um cachorro bravo atrás para nos morder. Agora morremos, agora acabou a nossa vida. E ele não sabia que o plano de Deus era o seguinte: levar vocês para a Palestina, eu posso levar do jeito que eu quiser, de avião, de trem, de barco, eu levo você do jeito que eu quiser. Agora, se você for por terra, Faraó também pode. Agora, quando eu abrir o mar para você, o mar não somente vai ser o livramento para vocês passarem para uma terra, o mar vai ser o sepultamento dos teus inimigos. Porque quando Deus fechou o mar sobre Faraó e seus exércitos, ali foram exterminados para sempre aqueles que por 400 anos os escravizaram. Deus tornou algo que aparentemente era desfavorável a eles numa das suas maiores vitórias. A Bíblia nos fala do judeu Mardoqueu vivendo cativo na Babilônia, e um homem usado por Satanás, Amã, era um desses homens que começou a odiar Mardoqueu de graça. Ele começou a odiar Mardoqueu a ponto de planejar a morte dele e de todos os judeus que estavam na Babilônia. E ele começou a planejar, começou a maquinar com o rei, enganando o próprio rei, sem que o rei soubesse. E ele conseguiu convencer o rei de construir uma forca para enforcar Mardoqueu. E o pobre do Mardoqueu, tadinho, não tinha feito nada. Mas o resultado, Deus reverteu a situação de tal maneira que quem acabou pendurado na forca foi Amã. Deus, ele usa todas as coisas para o nosso benefício. Quer ver outro exemplo para ver como isso não fica só no passado, nas páginas do Velho Testamento? Vamos ver a história de Israel moderno. Israel moderno voltou a surgir como uma nação em 1948 pelos votos das nações dados na ONU, e presidida inclusive por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Então, depois de quase 2000 anos, Israel voltou a existir como nação. Em 1948, Israel era um povo sem exército, Israel era um povo sem governo, Israel era um povo onde a própria terra ainda era puro pântano, e ali, no dia seguinte, 10 países árabes se aliaram para tentar exterminar Israel. Não conseguiram, de alguma maneira, que nós sabemos qual, eles saíram vitoriosos. Depois, em 1969, não satisfeitos com a derrota, os árabes se levantaram de novo e, de surpresa, atacaram Israel. Israel não somente venceu, como conquistou Jerusalém, que fazia 2000 anos que eles não entravam lá. Depois, em 1974, na guerra do Yom Kippur, os árabes atacaram eles no dia mais sagrado para os judeus, onde todos estão em jejum e oração, e ali foram para exterminar os judeus. Os judeus não somente ganharam a guerra, como conquistaram a planície do Sinai. Ou seja, tudo que o diabo usou, tudo que as pessoas usaram, Deus usou em favor de Israel. O inimigo vinha, eles ganhavam a batalha e ainda conquistavam mais territórios. Deus faz na nossa vida, irmãos, exatamente esse jogo de circunstâncias. Aquilo que parece péssimo, de repente se torna maravilhoso. Mas às vezes aquilo que é maravilhoso é o péssimo que Deus quer nos livrar. Uma história conta bem esse exemplo. Um fazendeiro tinha alguns cavalos, e um dia o seu melhor cavalo fugiu. O vizinho, que sempre estava de olho na desgraça do vizinho, chegou para ele e falou: "Ô vizinho, que azar, hein? Justamente seu melhor cavalo fugiu." E aquele senhor muito humilde disse: "Olha, sorte, azar, como é que eu vou saber? Deus é que sabe de tudo." E aquele cavalo, depois de alguns dias, voltou, trazendo outros 20 cavalos selvagens junto com ele. Aquele homem agora aumentou, tinha agora mais 20 cavalos. O vizinho, o xereteiro, olhou lá, chegou para o vizinho e falou: "Poxa, vizinho, que sorte, hein? Não é que a fugida do seu cavalo foi uma bênção para você? Olha só, seu cavalo agora trouxe mais 20 cavalos.
o dono dos cavalos disse, sorte, azar, quem sou eu para saber? Só Deus sabe disso, se é sorte ou se é azar. No dia seguinte, o menino dele, o adolescente, estava brincando perto dos cavalos, e um dos cavalos lhe deu um coice e quebrou a perna dele. O menino agora estava com a perna ferida. Adivinha quem apareceu lá? O vizinho xereteiro. Chegou, pô, que azar, hein? Esses cavalos vieram aí selvagens, acabaram quebrando a perna do seu filho. Que desgraça, hein? Como você é azarado? Ele falou, sorte, azar, como é que eu vou saber? Deus é que sabe. No dia seguinte passou por ali um bando, uma gangue de bandidos, e eles estavam sequestrando jovens para fazerem servi-los na sua gangue. E eles chegaram na casa daquele menino, e o menino estava com a perna quebrada. Eles falaram, perna quebrada não serve. Foram para a casa do vizinho xereteiro. Deus faz exatamente isso conosco. Como nós vamos perder uma guerra onde nós somos alvo de um amor invencível? A Bíblia diz ali, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos amou. Num texto anterior ele diz assim, ora, se Deus já deu o que ele tinha de mais precioso, como é que ele não vai dar de graça todas as demais coisas? Ele já deu o que ele tinha de mais importante, ele deu o seu filho Jesus. Jesus já morreu por ti e por mim. Você acha que existe qualquer outra coisa que Deus agora vai negar? Deus já, na base do amor, não há agora como vencer este amor. Por isso ele diz, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra coisa na criação, no universo, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que nós vamos perder a batalha de um Deus que é todo poderoso e que está ao nosso favor e que nos ama incondicionalmente? Como é que vai perder uma batalha dessa? Esse amor é invencível. Os indianos têm uma história para ilustrar o que é o amor invencível. Eles dizem que um jovem estava apaixonado por uma moça, e a moça então pediu uma prova de seu amor, de sua devoção total a ela. E ele disse, que prova? Me peça o que você quiser e eu vou fazer, porque I love you, baby. E ela disse, eu quero o coração da sua mãe. Ele falou, que é isso? Você não falou que você ia fazer tudo por mim? Agora eu quero prova se você realmente me ama. E o rapaz, entristecido, mas foi lá, ele tinha que provar que amava aquela mulher mais do que tudo, matou a sua mãe, arrancou seu coração, trouxe o coração da mãe dentro de um saco, e então ele estava correndo até a casa da sua amada para mostrar, e de repente ele tropeçou e caiu ladeira abaixo, e foi rolando, e o saco com o coração da mãe também, e diz que quando ele caiu, finalmente parou, e foi procurar ali pelo coração da mãe, ele escutou o coração da mãe dizendo, filho, você está bem? Você se machucou? É através do amor infinito de uma mãe que Deus se utiliza para mostrar que o amor dele é ainda superior. Porque ele diz, ainda que uma mãe possa esquecer do filho que amamenta, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Como nós podemos perder uma batalha? Sabe aquele sofrimento onde você pensa que Deus te abandonou? Deus está dizendo, eu estou aqui, filho. Eu estou aqui do teu lado. Aguenta firme, porque a vitória é tua. Aguenta firme, porque aquilo que você pensa que é perda, é ganha. Porque Deus faz com que todas as circunstâncias trabalhem ao teu favor. Porque ninguém consegue vencer um amor desse. É impossível, portanto, perder uma batalha desta maneira. É um amor que é capaz de me cobrir e corrigir todas as minhas falhas. É um amor paciente, aonde Deus diz, filho, você está longe ainda de ser como eu gostaria que você fosse, mas eu te amo da mesma maneira. E Deus vai ser paciente e vai trabalhar com sua vida até te fazer ser do jeito que Ele planejou para você. E você vai ser mais do que vencedores, mais do que vencedor. Como é possível sermos perdedores se nós temos um destino invencível? Paulo disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, ele está dizendo, se Deus luta a nosso favor, se o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, que não tem limites, luta do nosso lado, em nosso benefício, para o nosso favor,
quem será contra nós? Em outras palavras, ele está dizendo, se Deus é por nós, é impossível que nós sejamos derrotados. O que ele está dizendo é que não existe qualquer possibilidade de qualquer causa externa vencer você. É virtualmente impossível o cristão ser vencido se ele está em Cristo Jesus. Porque o diabo não tem mais poder sobre ele. Ele não tem mais dívida contra Satanás, porque Jesus apagou. O amor de Deus está o tempo todo sobre ele, um amor que é indescritível, a não ser por aquilo que a Bíblia tenta descrever. E então nós lembramos que Deus tem um destino para nós. Ele diz que nós iremos vencer e ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, e iremos assentar um dia num trono junto com Ele nos céus. Por isso Paulo diz, que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Lamentações 3:37 diz assim, quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? O inimigo pode se levantar e dizer, vou fazer, vou acabar. O teu inimigo, a imigração, o doutor, seja quem for, pode chegar e dizer, é o teu fim. O teu diagnóstico é que você tem tantos meses de vida. O teu patrão pode dizer, você não vale nada, eu vou te pôr no olho da rua e você vai mendigar. Mas a Bíblia diz, quem é que pode falar e fazer acontecer? Falar é fácil, meu amigo. Falar é fácil. O que Deus está dizendo, quem é que pode falar e fazer acontecer? Você falou contra meu filho? Você falou contra minha filha? Meu amigo, enquanto eu não decretar, nada do que você tentar contra o meu filho e minha filha vai acontecer. É por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 4, dizendo que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós podemos até ser abatidos, mas nunca destruídos. Na canção tema da nossa festa, We Are More Than Conquerors, essa canção foi escrita por Steven Curtis Chapman, um dos mais bem conceituados cantores gospel dos Estados Unidos e do mundo. E numa das estrofes ele diz assim, Once we were the slaves and prisoners, now we are children of the King. Uma vez fomos escravos e prisioneiros, agora somos filhos do Rei. The favorite sons and daughters saved by the blood of Jesus. Os favoritos, filhos e filhas, salvos pelo sangue de Jesus. E então ele diz assim, So tell me, death, where is your victory? And tell me, grave, where is your sting? You've been swallowed up in life forever by the blood of Jesus. Ele desafia no cântico dizendo, então me diga, morte, aonde está a tua vitória? Aonde está a sepultura, o teu ferrão? Agora deixa eu te contar o que há de mais bonito por trás deste verso. Em 2008, eu fui a um show com a minha família e minha irmã e minhas sobrinhas que vieram do Brasil, porque elas tinham acabado de perder o pai, minha irmã tinha acabado de perder o marido num acidente de moto. Elas vieram para cá para que juntos pudéssemos consolar uns aos outros. E estava para fazer um show aqui, um show onde Michael W. Smith estava cantando junto com o Steve Curtis Chapman, fazendo um show juntos. A razão por que eles estavam fazendo um show juntos é porque o Stephen Curtis Chapman não tinha condição de fazer um show sozinho. Porque em maio daquele ano, ele tinha adotado, alguns anos atrás, 3 meninas chinesas. Se você não sabe, as meninas chinesas, na China, as meninas, elas são as que mais são jogadas nos orfanatos, quando havia aquela lei de que você só pode ter um filho. E Steve Curtis Chapman foi lá e adotou
3 dessas meninas. Mas em maio de 2008, o filho dele, adolescente, foi dar ré no carro, no pátio da sua casa, foi dar ré com o seu carro, e ele passou por cima da Maria, a menorzinha. E ela não sobreviveu, ela morreu. E a dor do Stephen Curtis Chapman era tão grande, mas a vida dele era cantar, era o sustento da família dele, que o seu amigo Michael W. Smith propôs para ele: vamos juntos então, já que eu sei que é para você subir num palco e cantar, depois de uma dor tão grande dessa, eu vou estar com você. E então nós fomos assistir aquele show, e o Steve cantava 1 ou 2 músicas, ele saía, e então vinha o Michael W. Smith, e dessa maneira ele conseguiu fazer o show. Isso foi em 2008. Agora, em 2017, ele compõe uma música, já recuperado pelo poder do amor de Deus na sua vida. Ele agora desafia a morte. Ele que perdeu a filha nessa situação e ainda teve que consolar e tratar com o filho que ficou com trauma de ter matado a sua própria irmã. Ele desafia a morte dizendo: uma vez que nós antes éramos prisioneiros, mas agora somos filhos do rei, e uma vez que agora nós somos os filhos favoritos, salvos pelo sangue de Jesus, então me diga, morte, aonde é que está a tal da tua vitória? Aonde está a sepultura, o teu ferrão? Você foi engolida para sempre pelo sangue de Jesus. Ou seja, ele compôs esta música baseado numa fé invencível. Porque esse é o último item. É impossível nós perdermos a batalha com Deus, porque nós temos um inimigo vencido. Nós temos um Deus que trabalha todas as circunstâncias a nosso favor. Nós somos alvo de um amor invencível. Nós temos um destino invencível. E a Bíblia diz que nós temos uma fé invencível. Porque em 1 João 5,4, João escreve e diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. Por isso Paulo escreve e diz: os nossos sofrimentos não são nada comparados com a nossa glória futura. Ainda que possamos sofrer nesta vida, Deus não nos destinou para o sofrimento. Você vai sair dessa dor, você vai sair dessa derrota, você irá triunfar em nome de Jesus.